A partir de agora, levando até você a informação, a prestação de serviços, informações sobre o seu caminho, sobre a sua cidade, sobre o seu bairro, em FM 85.7. Eu sou Heitor Fredo e estamos no Manhã Bandeirantes até às 11h30 da manhã, quando o Carlos Henrique traz o noticiário esportivo com o timaço de Carlos Batista dentro do Nossa Área. Falamos em FM 85.7, obrigado a você que de toda a região metropolitana de Campinas nos dá esta enorme audiência e muitas vezes nos dando carona, rodando pelas ruas, avenidas e rodovias da nossa região. Um grande abraço a você que nesta segunda-feira, 20 de janeiro de 2025, acompanha o Manhã Bandeirantes pelas plataformas digitais. Estamos juntos no aplicativo Band Play, a Rádio Bandeirantes está lá com todo o cardápio do que o Grupo Bandeirantes de Comunicação oferece na palma da sua mão, no seu tablet, no seu celular, no seu computador. Um grande abraço a você que nos ouve pelo portal bandmulti.com.br, o mais ágil, dinâmico da região metropolitana de Campinas, com a aba Ao Vivo. Clicou, ouviu a Rádio Bandeirantes a qualquer hora do dia. Muito bom dia, uma ótima segunda-feira. Aqui nos acompanha com imagens direto dos nossos estúdios do Jardim São Gabriel, no Complexo de Comunicação João Jorge Saad, de onde falamos com os trabalhos técnicos na mesa de som de Leandro Lopes, com o Pedro Piscinato no comando da Central Técnica e a coordenação do Gil Kleber. WhatsApp liberado a partir de agora pelo 19 97102 1493, 97102 1493. Espaço para você poder trazer para a gente também a sua informação, prestar serviços. Passou em alguma avenida que está com congestionamento, passou em algum local que está com trânsito bloqueado. Assim você ajuda a gente a também orientar os outros motoristas que precisam ficar atentos a algumas mudanças de trânsito nesta manhã de segunda-feira. Atenção você que circula pela região do Cambuí. Começou às 9 da manhã e seguirá até às 3 da tarde. Um bloqueio na rua Antônio Lapa. A interdição é no trecho entre as ruas Dona Josefina Sarmento e Ataliba Camargo Andrade. É uma ação para o trabalho da remoção de uma tela de concretagem e ferragem em um empreendimento imobiliário, a construção de um prédio ali no Cambuí. Para que isso seja feito de maneira segura, bloqueio parcial na rua Antônio Lapa. Tem desvios já orientados pela INDEC com placas, sinalização de solo, e ali você vai ter o desvio na Dona Josefina Sarmento, na Comendador Tórlogo Dauntri e na Ataliba Camargo Andrade. Ônibus e caminhões poderão acessar o local. Nesse caso, os trabalhadores serão orientados a parar temporariamente as atividades por um tempo até que os ônibus e os caminhões possam seguir. Os carros de passeio devem seguir este desvio. Portanto, se você puder evitar a rua Antônio Lapa, às vezes é mais negócio. Se não, atenção máxima a esses trechos que estão parcialmente bloqueados. Tem também bloqueio em Barão Geraldo. Um trabalho está sendo feito na drenagem do bairro Solar de Campinas, que faz parte do distrito de Barão Geraldo. E por conta disso, a interdição que começa nesta segunda-feira no cruzamento da rua Antônio Marascalchi com a rua Jacarandá Mimoso. As obras seguem pelos próximos 15 dias e o bloqueio será ininterrupto nesse período. Bloqueio, portanto, no acesso ao Solar de Campinas, começando hoje com essa obra. A interdição é total na rua Antônio Marascalchi, que faz parte da ligação entre a Estrada da Ródia e o bairro Solar de Campinas. Somente permitido o acesso pelas ruas do Sol e pela própria Antônio Marascalchi até o ponto de bloqueio. A entrada do bairro será de acordo com o desvio. Então, o desvio para entrar e sair do bairro. Os moradores que precisam passar pelo local, os motoristas que residem no Solar de Campinas, a partir da Rua do Sol, devem seguir pela Estrada da Ródia até a Rua Honório Quiminazo.
Ali você chega à Rua dos Manacás e prossegue até a rotatória com a Avenida Alexandre Caselato, já dentro da cidade de Paulínia. Esse é um dos trajetos. Os outros estão sendo orientados pela equipe da INDEC e as informações completas você pode acessar no portal da Prefeitura de Campinas, campinas.sp.gov.br. Isso impacta também o acesso entre Campinas e Paulínia. Tem, por exemplo, uma das alternativas é seguindo até a estrada do Morro Azul, depois voltando à alça da SP-332, a Zeferino Vaz. Há um impacto que vai ser sentido a partir de hoje e até o dia 3 de fevereiro, se a chuva não atrapalhar também esse cronograma. Impacto, por exemplo, para quem utiliza a linha 323. É a linha que faz a Vila Holândia até o terminal Barão Geraldo. Próximo ao bairro, o final do trajeto será aproximadamente 100 metros antes do local onde o passageiro costuma desembarcar. Às 10 da manhã e mais 7 minutos, informações também sobre as rodovias que cortam nossa região. Boas as condições para o motorista que segue no sistema Anhanguera Bandeirantes. Lentidão apenas na chegada à capital paulista nas duas rodovias e um trechinho de 1 quilômetro de para e anda em Jundiaí pela rodovia Anhanguera. Mas nada que o motorista já não esteja acostumado nesse horário às 10h07. No corredor Dom Pedro, o trânsito também segue em boas condições, sem registro de acidentes. Pouco mais nublado agora há pouco, mas agora seguindo bem a viagem o motorista pelo corredor Dom Pedro I. O mesmo vale para Santos Dumont, para a Campinas Mogi, também para a rodovia Campinas Montemor. Hoje não devemos ter chuvas, pelo menos não mais fortes na região metropolitana. Os termômetros do CEPAGRE da Unicamp, neste momento, já próximos dos 27 graus. 26,8 às 10 da manhã, numa segunda-feira em que a máxima deve chegar aos 32 graus. Região metropolitana amanheceu mais fria, 21 graus na manhã de hoje. Semana inicia com tempo quente e abafado e instabilidades isoladas. Para hoje e amanhã, previsão de céu parcialmente nublado, possibilidade à tarde de uma pancada de chuva mais isolada. Não se descartam ocorrências à noite, aí com possibilidade de raios, trovoadas, mas a tendência para hoje é de tempo firme. Amanhã tem mais possibilidade de chuva na região metropolitana de Campinas. Chuva que pode ser uma das causas principais do acidente que terminou com 2 mortes com uma família de Americana que saía da capital paulista de helicóptero. Neste final de semana, aconteceram os sepultamentos dos empresários, pai e mãe da criança que foi resgatada, proprietários do do helicóptero em que o piloto conseguiu sobreviver e fez um verdadeiro papel de herói ao proteger a criança na área de mata às margens da rodovia dos Bandeirantes, no trecho que passa por Caieiras. A reportagem do Grupo Bandeirantes acompanhou essas despedidas e também vem acompanhando as investigações por parte da Aeronáutica. O repórter Felipe Peixoto conta um pouco mais pra gente sobre o que a família fala neste momento. Afinal de contas, o casal deixa 3 filhos, além da menina Betina, que completava 12 anos na sexta-feira, quando foi resgatada, um casal de gêmeos, crianças mais novas. E também o trabalho pericial concluído às margens da rodovia dos Bandeirantes. Felipe Peixoto conosco no Giro da Informação do Manhã Bandeirantes. Amigos e familiares compareceram ao velório da economista e empresária Juliana Feldman, em Americana, interior de São Paulo, onde a família morava. O marido, o empresário André Feldman, dono de uma empresa de apostas esportivas, sepultado neste domingo na capital paulista. Para todos nós que convivíamos com eles todos os dias, isso foi um choque que é difícil de acreditar. O casal morreu na queda de um helicóptero na quinta de noite. Foram resgatados com vida o piloto Edenilson de Oliveira Costa e a filha do casal, Betina, que completou 12 anos nesta sexta. Eles passaram a noite na mata debaixo de um guarda-chuva. A adolescente foi retirada na garupa de um socorrista. Fica firme, tá? A gente vai devagarinho, tá bom, Betina? Uma peça-chave dessa investigação é o depoimento do piloto, que ainda está se recuperando do acidente, mas não teve ferimentos graves. Ele poderá explicar o que aconteceu exatamente
nos minutos que antecederam a queda. A adolescente e o piloto seguem internados no Hospital das Clínicas de São Paulo em observação. O casal deixa ainda 2 filhos gêmeos de 9 anos. O que sobra para a gente é isso, saudade e cuidar dessas crianças, que a minha preocupação maior é essa. A queda foi numa área de mata, na cidade de Caieiras, na região metropolitana de São Paulo. O resgate ocorreu no início da manhã, logo depois que o tempo melhorou e os helicópteros da Polícia Militar conseguiram subir e avistar os destroços. O trabalho de perícia aqui no local já foi concluído. Os técnicos recolheram as peças mais importantes e fizeram vídeos e fotos de tudo. Tanto a aeronáutica quanto a polícia estão investigando esse acidente. Os destroços da aeronave serão retirados do local nos próximos dias. A Polícia Civil deve tomar o depoimento do piloto do helicóptero que caiu em Caieiras assim que ele receber alta. É uma fala aguardada com expectativa, deve ser crucial para atender a principal expectativa da polícia agora para a resposta de como se deu o acidente. É verdade que no momento das buscas, o piloto já conseguiu esboçar ali algumas linhas de raciocínio que ajudavam, porque a prioridade era o resgate da menina, apontaram onde estavam os corpos dos pais e também os destroços da aeronave. Assim que isso foi feito, a menina e o piloto foram imediatamente colocados em ambulâncias, atendidos ali nos primeiros socorros, receberam a manta térmica, porque eles passaram a madrugada toda de chuva dentro da mata, então isso traz um impacto para o corpo, a temperatura corporal, e levados de helicóptero pela Polícia Militar, através do helicóptero Águia, ao Hospital das Clínicas em São Paulo. Edenilson de Oliveira, de 49 anos, sobreviveu ao acidente e é algo raro em situações como essa, em que o piloto tem a condição de, num depoimento, ajudar a esclarecer quais foram as causas dessa tragédia tão pertinho da gente, família de Americana e o acidente que aconteceu às margens da rodovia dos Bandeirantes. André Feldman, de 50 anos, Juliana Feldman, de 49 anos, as vítimas fatais que deixam filhos gêmeos de 9 anos e a menina Betina, sobrevivente deste acidente, que está em estado considerado estável, mas ainda em recuperação, em observação no Hospital das Clínicas. O repórter Everton Ramos, desde que o acidente foi registrado, está acompanhando tudo de perto na cidade de Americana sobre as histórias de vida que são interrompidas com essa tragédia, sobre a história da empresa construída por esse casal e também como fica daqui para frente a história de vida da menina Betina. Nós vamos conhecer um pouco mais sobre o perfil de quem são essas vítimas na reportagem que o Everton Ramos preparou pra gente aqui na Rádio Bandeirantes. O casal era natural de Americana e moravam com os 3 filhos na vizinha Nova Odessa. É para lá que eles voltavam para comemorar o aniversário da filha mais velha, Betina, que completa 12 anos nesta sexta-feira. Ela estava com os pais durante a queda do helicóptero e, com a ajuda do piloto, sobreviveu ao acidente. André Feldman tinha 50 anos e era CEO da Big Brasil, empresa de apostas esportivas detentora da marca norte-americana Caesars Sportsbook. No meio do ano passado, ele e a empresa haviam anunciado um investimento de 10 milhões de reais na construção de uma nova sede em Americana. Ele atuava também em outros segmentos. Hangar 18. É aqui que o helicóptero para uso pessoal ficava estacionado. Ele pertencia à CIF, Administração de Aeronaves, empresa mantida por André e por um sócio dele. O foco da empresa era auxiliar em transportes aéreos. A sede fica nesse prédio comercial na cidade de Americana. A esposa e empresária Juliana Elisa Alves Maria Feldman, de 49 anos, era formada em economia. Além de Betina, de 12 anos, que foi encaminhada para o Hospital das Clínicas em São Paulo, André e Juliana Feldman deixam um casal de gêmeos. Outro sobrevivente do acidente, o piloto Edenilson de Oliveira Costa, foi resgatado pelos socorristas da Polícia Militar. Ele mora em Paulínia e é conhecido pela experiência em voo.
O prefeito de Americana, Chico Sardelli, publicou nas redes sociais que o casal deixa um legado de trabalho, dedicação e amizade, e que eles sempre foram parceiros do Fundo Social de Solidariedade. Também nas redes, os prefeitos de Nova Odessa, Sumaré e o governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, lamentaram as mortes. Nos cabe aí lamentar, prestar nossa solidariedade aos familiares, né? Nós tivemos aí o falecimento de um casal já confirmado e, felizmente, o resgate do piloto e da criança de 12 anos com vida. 10h16. Ao longo da programação, a Rádio Bandeirantes segue acompanhando mais sobre a investigação da causa desse acidente. Dificilmente teremos ainda nesta semana um relatório, mas qualquer novidade você sabe que nós vamos trazer em primeira mão para quem está conosco aqui na RB. Às 10h16, os acontecimentos das últimas horas em Campinas e região também ganham destaque neste início do nosso Manhã Bandeirantes. Uma mulher foi presa em Campinas em flagrante por abandono de incapaz. Uma criança de 3 anos foi encontrada sozinha por vizinhos. Imediatamente acionaram a viatura do SAMU e esse bebezinho foi levado até a equipe do SAMU. Levaram até a sede da Secretaria de Segurança para que houvesse a busca principal para saber onde é que estavam os pais dessa criança. Então os guardas municipais acolheram o menino depois que o SAMU viu que estava tudo bem, que não tinha problema de saúde, que exigisse qualquer internação ou pelo menos uma consulta mais detalhada num hospital. Os agentes da GCM compraram fraldas, trocaram, alimentaram a criança e continuaram com as equipes em contato nas ruas, querendo saber, afinal de contas, cadê a família desse menino? Acharam a mãe. Ela disse que o filho havia desaparecido, ela parou uma viatura da guarda, meu filho desapareceu, e relatou que estava em uma casa junto com amigos, consumindo bebidas alcoólicas. Eles acabaram dormindo e, ao acordar, verificou que a criança havia desaparecido. A ocorrência foi encaminhada ao 1º Distrito Policial de Campinas. A mulher de 26 anos prestou depoimento e foi presa em flagrante por abandono de incapaz. O menino foi levado a um abrigo e o caso foi acompanhado pelo Conselho Tutelar. Num caso como esse, a prioridade sempre é procurar alguém próximo, alguém de uma família, da família, ou da mãe ou do pai. Não há informações sobre localização do paradeiro do pai até o momento. E se a criança vai para um abrigo, claro que tudo tem também o seu sigilo para preservar a história de uma pessoa que não tem condições de falar por si só, que é um bebezinho de 3 meses. Mas a família, por parte da mãe, também é quem normalmente faz esse acolhimento. Daqui para frente, trabalho para entrar em contato com essa família. Normalmente a avó, avô são os que acolhem nessas situações. Em último caso, apenas a criança fica por abrigo por mais tempo. Aqui não tinha muito o que fazer. A criança tinha que ser colocada em segurança num local onde ela pudesse ser acolhida e não ficar exposta como isso aconteceu. História da cidade de Campinas que marca este final de semana e a responsável continua detida depois desse flagrante no 1º Distrito Policial da cidade. Às 10h19, o Manhã Bandeirantes vai para um primeiro intervalo. Na volta, informações, infelizmente, sobre um caso de feminicídio registrado também aqui no interior de São Paulo, cidade de Hortolândia. Tem prisão de suspeito por caso de feminicídio, crime que aconteceu no Jardim Boa Esperança. Nós vamos trazer também os detalhes técnicos depois da visita do governador Tarcísio de Freitas a Campinas para anunciar a sequência da obra da duplicação da rodovia Miguel Melhado de Campos e também o que será feito com as famílias que vão ser diretamente impactadas com essas obras. Depois de conversar conosco aqui na Rádio Bandeirantes Campinas, o governador, nesse anúncio, trouxe mais informações técnicas que nós vamos compartilhar com você
na sequência do nosso Manhã Bandeirantes. Continue conosco, tem muita informação e prestação de serviços para você. Manhã Bandeirantes. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. A Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo confirmou por meio do Instituto Adolfo Lutz que os exames realizados em um primata em Pinhalzinho, na região de Campinas, testaram positivos para a febre amarela. A pasta ressalta que os animais não transmitem a doença e a vacina é a principal ferramenta de prevenção e controle. Para prevenir a ocorrência da doença, foram encaminhados 75 mil doses para a região de Campinas. No Brasil, não há registro da febre amarela urbana desde 1942 e atualmente a infecção da doença se dá por meio de mosquitos silvestres que vivem em zonas de matas. Caso alguém identifique macacos mortos na região onde vive ou está, deve informar imediatamente as autoridades sanitárias do município, preferência diretamente para a vigilância ou controle de zoonoses. Os sintomas iniciais da febre amarela são início súbito de febre, calafrios, dor de cabeça intensa, dores nas costas, dores no corpo em geral, náuseas e vômitos. A vacina contra a febre amarela integra o calendário de vacinação e está disponível em todas as unidades básicas de saúde do estado. Desde 2020, o Ministério da Saúde atualizou a recomendação de vacinação contra a doença da seguinte forma: para crianças menores de 5 anos de idade, são 2 doses, a primeira aos 9 meses e a segunda aos 4 anos. Já para a criança a partir dos 5 anos, a vacina é de dose única. De Campinas, João Almeida. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Nossa área, a opinião dos nossos craques sobre tudo de Guarani e Ponte Preta e dos times da região. Carlos Henrique e a melhor e mais premiada equipe esportiva do interior paulista. De segunda a sexta, das 11h30 ao meio-dia. Siga e assista no nosso YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas. Ouça no FM 85,7 e nos aplicativos de celular. Rádio Bandeirantes. Fechada com você, fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. 10 horas da manhã, 23 minutos, 10h23. Manhã Bandeirantes trazendo as principais informações da nossa região, mas com um time de reportagens espalhado pelo Brasil e pelo mundo, trazendo também o que é notícia numa segunda-feira em que o mundo está com os olhos voltados para Washington, capital dos Estados Unidos, onde em instantes começa a longa cerimônia de posse de Donald Trump, pelo segundo mandato não consecutivo para a presidência dos Estados Unidos. Donald Trump volta depois de perder uma eleição para Joe Biden, que seria a sua reeleição, e agora vencer a candidata que era atual vice-presidente dos Estados Unidos e indicada por Joe Biden. Vamos conversar com a Beatriz Ferretti para a gente saber um pouco mais sobre a agenda do presidente Donald Trump, que começa em instantes, Beatriz, com a participação em uma missa esperada daqui a pouco, a primeira aparição pública de Donald Trump, já como novamente presidente dos Estados Unidos. Mas a agenda vai ao longo do dia ter muitas e muitas outras atrações até culturais. Conta um pouquinho pra gente, Beatriz, o que o nosso ouvinte vai também ter de informação ao longo do dia aqui na Rádio Bandeirantes. Pois não, Beatriz Ferretti? Agenda longa que começa participando de uma missa na igreja de St. John, na capital Washington, D.C., antes de ir para a Casa Branca tomar um chá com o atual presidente Joe Biden.
e também a primeira-dama Jill Biden. A Melania Trump, que será novamente primeira-dama, também estará presente nessa reunião que vai acontecer a portas fechadas dentro da Casa Branca. Depois, Donald Trump segue para o Capitólio para dar início à cerimônia de posse ao lado do vice dele, J.D. Vance. O vice fará primeiro o juramento oficial que marca a transição de poder e, na sequência, vem o juramento de Donald Trump, seguido também por um discurso. Essa cerimônia, que é a principal do dia, dessa vez vai acontecer a portas fechadas. A portas fechadas não, na verdade vai ter a presença de convidados, vai ter transmissão ao vivo, mas em um local fechado. Isso por causa do frio extremo que acontece hoje na capital americana. Neste momento, menos 6 graus, com previsão de chegar a menos 11, e a sensação térmica nem se fala. Então, por causa do risco, da exposição a esse frio congelante, a equipe de Donald Trump decidiu realizar essa cerimônia na chamada Rotunda, que é a sala principal ali fechada dentro da sede do Congresso dos Estados Unidos. E aí o dia continua com uma grande festa num estádio esportivo que vai ter shows musicais, apresentação, e aí só termina à noite mesmo. O último compromisso de Trump é às 11 da noite com um baile de gala, uma dança, e olha que hoje ele deve fazer aproximadamente 4 discursos já. Então vai ser uma agenda completa que também conta com a presença de líderes mundiais, convidados, e um destaque para magnatas da tecnologia que também são convidados de honra do novo presidente americano. Obrigado, Beatriz Ferretti. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva não vai à posse de Donald Trump nos Estados Unidos. Lula havia decidido não ir à posse, segundo pessoas próximas. Afirmou que nunca cogitou acompanhar o evento, tanto pela proximidade do presidente americano com o ex-presidente Jair Bolsonaro, como pelas posições políticas de Donald Trump. O protocolo dos Estados Unidos não é chamar os chefes de Estado. O presidente brasileiro também não foi convidado, por exemplo, para a posse de Barack Obama em 2009, mesmo os dois tendo uma agenda mais alinhadas, mesmo a gente tendo aquela imagem de Barack Obama um dia dizendo esse é o cara para o presidente Lula, ele também não foi convidado. Mas Donald Trump convidou Javier Milei da Argentina, por exemplo, mas não convidou o presidente Lula. A nossa reportagem está atenta com o que acontece em Brasília, porque hoje é dia de reunião ministerial. Mas isso não significa que o Brasil não estará representado também na capital dos Estados Unidos. Tem representante oficial do país, mas tem também um grupo grande de políticos que já está em Washington. A nossa equipe de Brasília, hoje com Marcos Santos conosco, aqui no nosso Manhã Bandeirantes, falando sobre Brasil na posse de Donald Trump. Marcos, muito bom dia, prazer ter você conosco aqui no Manhã Bandeirantes. Muito bom dia a você, a todos que nos acompanham. Isso mesmo, Maria Luísa Viotti vai representar o Brasil. Ela é embaixadora do Brasil em Washington, nos Estados Unidos. Ela vai acompanhar toda a cerimônia e, além dela, teremos a participação de alguns parlamentares que foram para lá também. Foram para os Estados Unidos, parlamentares seguidores do presidente eleito Donald Trump, parlamentares da direita, como Bia Kicis, temos o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, Eduardo Gaia, deputado. Ao todo, cerca de 21 parlamentares, entre deputados e senadores, estão nos Estados Unidos também para acompanhar a posse, como eu disse, parlamentares ligados a Donald Trump. Mas o Brasil vai ser representado, de fato, pela Maria Luísa Viotti, que é a embaixadora do Brasil em Washington, nos Estados Unidos. A posse do presidente eleito Donald Trump vai começar já, como a Beatriz Ferretti disse. Os parlamentares vão acompanhar, muitos deles foram convidados, como o Eduardo Bolsonaro, para participar da cerimônia. Lembro que o presidente Lula não foi convidado, mas ele vai participar de uma reunião ministerial aqui em Brasília. Eu tenho aqui a lista de todos os deputados que foram viajar na comitiva. São 21 parlamentares de partidos como PL, Partido Novo, Republicanos e Podemos. A lista tem parlamentares aqui de São Paulo, inclusive além de Eduardo Bolsonaro, como o Marcos Santos destacou nessa participação aqui no nosso Manhã Bandeirantes. Os congressistas deixaram o Brasil com a promessa de representar o ex-presidente Jair Bolsonaro, que não poderá estar presente no evento
nessa semana ao Supremo Tribunal Federal, mais do que o Supremo, o ministro Alexandre de Moraes negou mais uma vez devolver o passaporte de Bolsonaro que está retido desde fevereiro do ano passado. Alguns parlamentares, como o filho de Bolsonaro, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, já estão há mais de uma semana nos Estados Unidos. A lista é a seguinte, essa é a composição da comitiva brasileira de deputados que estão presentes em Washington para a posse de Donald Trump. Adilson Barroso, do PL de São Paulo, Bia Kicis, do PL do Distrito Federal, Cabo Gilberto Silva, do PL da Paraíba, Capitão Alden, do PL da Bahia, Carla Zambelli, do PL de São Paulo, Coronel Crisóstomo, do PL de Rondônia, Coronel Fernanda, do PL do Mato Grosso, Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo, Giovanni Querini, do PL do Rio Grande do Sul, Gustavo Gaia, do PL de Goiás, Joaquim Passarinho, do PL da Paraíba, Luiz Felipe de Orleans, da família real, o PL de São Paulo, deputado aqui do estado, Marcel Van Hatten, do Partido Novo do Rio Grande do Sul, Marcos Polon, do PL do Mato Grosso do Sul, Mário Frias, deputado de São Paulo do PL, que recentemente teve um problema sério de saúde, Maurício Marcon, do Podemos do Rio Grande do Sul, Maurício do Vôlei, do PL de Minas Gerais, Messias Donato, do Republicano do Espírito Santo, Republicanos do Espírito Santo, Sargento Gonçalves, do PL do Rio Grande do Norte, a deputada Silvia Wayampi, do PL do Amapá, e Sóstenes Cavalcante, do PL do Rio de Janeiro. Representante oficial do governo é Maria Luísa Viotti, embaixadora em Washington, já que o presidente Lula não comparecerá. Os presidentes eleitos dos Estados Unidos não costumam convidar chefe de Estado para cerimônias de posse, exceção esse ano para Javier Milei, presidente da Argentina. O ex-presidente Jair Bolsonaro foi impedido de viajar por não ter liberado o passaporte e foi recebido ali por um grupo que estava acompanhando a viagem da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Bolsonaro demonstrando ali estar abatido, triste com essa situação, mas na quinta-feira Alexandre de Moraes já disse não ao pedido do ex-presidente para ir aos Estados Unidos. Ele queria ficar 5 dias em solo americano. O ministro disse que há o risco de que ele use a oportunidade para fugir do Brasil. E a Procuradoria-Geral da República se manifestou também contra o pedido, argumentando que Bolsonaro não faz a representação oficial do Brasil e não há interesse público na viagem aos Estados Unidos. Bolsonaro classificou a decisão como uma grave decepção e disse ser vítima de um termo que se usa hoje para processos judiciais que são usados de maneira como perseguição política. Os advogados de Bolsonaro entraram com o recurso da decisão ainda na quinta-feira, mas não deu tempo de uma reversão e não parecia também que seria esse o caminho de um possível recurso de Bolsonaro. Ele vai recorrer a quem se o STF já deu o parecer negativo. Neste momento, Donald Trump começa as atividades. Vamos com a Band News TV acompanhar um trechinho da cerimônia, o primeiro discurso numa segunda-feira longa em que os olhos do mundo todo estão também voltados para Washington, a capital dos Estados Unidos. Foram convidados para a posse de Donald Trump, incluindo o próprio CEO do TikTok, né? Em meio a essa cobertura com Beatriz Ferretti também vamos acompanhar um trecho, inclusive com a tradução do que Donald Trump fala neste momento nos Estados Unidos. Que foi aprovada no Congresso americano e sancionada pelo presidente Joe Biden para proibir o uso do TikTok nos Estados Unidos em meio a alegações de que o governo chinês poderia utilizar dados de usuários no TikTok a seu favor, né, como uma forma de espionagem, invasão de dados pessoais dos usuários do TikTok. E aí, diante disso, o Congresso, então, aprovou aquela lei, Biden sancionou, obrigando o TikTok a ser vendido para uma empresa não chinesa se quisesse continuar funcionando. Preferência, é claro, para a empresa de Elon Musk. Isso é um dos bastidores também desta posse e de como será daqui para frente o mundo a partir de Donald Trump II, o governo que a partir de hoje oficialmente comanda
a principal nação econômica do mundo e uma das principais também na referência cultural, enfim. Os Estados Unidos são a grande potência ainda mesmo no mundo globalizado e a gente vai entender como será esse novo mundo a partir de 20 de janeiro de 2025. Você aposta no quê? Em grandes mudanças? Num governo como foi o primeiro mandato de Donald Trump, que às vezes muito falava, mas na prática foi um governo mais pé no chão? O que podemos esperar? Conte pra gente, tem muita mensagem chegando e nós vamos já compartilhando com o nosso ouvinte aqui em FM 85.7, um primeiro giro com a participação de quem está conosco nesta edição do Manhã Bandeirantes. O Joel Robson nos escreve dizendo o seguinte: o governo americano não convida e nunca convidou os presidentes de outros países, só representantes oficiais. Esses 4 da direita, Meloni, etc., incluindo o presidente da Argentina, são convidados do Trump. Baita confusão. O resto é plateia que vai se misturar com a massa, é o que escreve o Joel Robson. Também chegando a participação do nosso ouvinte, quem mais está falando a respeito também da posse de Donald Trump. Vamos aproveitar o gancho desse assunto para a gente trazer a mensagem do Adriano Vermelho. Bom dia, Adriano. Ele escreve o seguinte: hoje o mundo vai parar. Se não para assistir, ouvir ou mesmo ver um post sobre a posse de Donald Trump, eleito pela segunda vez presidente dos Estados Unidos, e sim um assunto importante para todos nós. Ele diz, é algo que a gente precisa sim ficar de olho. Por conta da relevância nem sempre saudável norte-americana no planeta. E sobre Trump em si, o Adriano diz que não é fã nem dos métodos protecionistas e unilaterais, nem de seus comportamentos xenófobos e preconceituosos. E gosto menos ainda de suas opiniões agressivas, tanto politicamente quanto a visão machista e nada politicamente correta, escreve o Adriano. Sem contar que é um político populista, oportunista e um garganteador de primeira, colocando fogo na geopolítica com ideias estapafúrdias de anexação de países livres e autônomos. Mas quem sou eu para achar também, não é? O Adriano conclui dizendo que, ao contrário dele, o Adriano acredita na democracia, respeitando o que a maioria do povo americano acha que ele era o melhor candidato e por isso ele foi eleito. Só posso achá-lo um perigo para o mundo, não só pelo que ele é e representa, mas também por seu staff, escolhido a dedo e lotado de pessoas poderosas e cheias de interesse, nem sempre tão claros os interesses de quem está por lá presente. E aí conclui, gastando o inglês, porque o dia permite: bom dia, my friends. O Adriano Vermelho sempre conosco, participando também aqui desta edição do Manhã Bandeirantes. Quem mais está falando sobre o assunto? A mensagem que chega aqui é do... Deixa eu ver se é ele mesmo. É o Edivalmir Massa? Tem bastante mensagem, é ele mesmo. O Edivalmir Massa escreve o seguinte também a respeito das eleições norte-americanas. Quero dar os parabéns a todos e fazer aqui homenagens ao Brasil com Lula e sua trupe. Não é Trump, é trupe. O Brasil está no caminho certo. É mais uma ironia aqui do Trump do que do governo norte-americano em si. Mas vamos ver qual é a linha de raciocínio aqui do Edivalmir. O Brasil está no caminho certo, a democracia relativa em pleno funcionamento. A economia com o Haddad, sábio e estudioso de economia, está sendo irônico aqui na opinião dele, controlada e de vento em popa. Inflação controladíssima pelo IBGE e os supermercados com a inflação paralela nas alturas. A educação no modelo Paulo Freire, sendo construída com base em ciências ocultas. Aqui começa a misturar tudo, hein, Edivalmir? Onde no último Enem, com 3 milhões e 100 mil participantes, apenas 12 estudantes atingiram a nota máxima de redação. E o povo cordeirinho e achando que o governo está bem. Os Estados Unidos que se preparem para serem engolidos pelo Brasil, ele escreve com Z. Isso é realmente fantástico. Por essas e outras é que somos o país do futuro há mais de 500 anos. É a participação aqui do Edivalmir Massa também nesta edição do Manhã Bandeirantes. Daqui a pouco eu faço mais um giro aqui, tem bastante mensagem chegando dos mais diferentes assuntos. É sempre bom a gente ter a variedade de opiniões e assim fazemos também esse espaço aberto para você participar conosco. Quem está conosco também pelo nosso Instagram ou pelo nosso Facebook, pode deixar sua mensagem que a gente traz também a sua participação conosco. Tem transmissão também sempre pelas outras redes sociais. No youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas.
O Xandinho escreve, não é Trump, é tropa. Bom dia e boa semana. E a Rafaela Mancini Pacheco traz aqui uma prestação de serviços. O Centro de Saúde do Santa Mônica, em Campinas, inicia hoje um processo de reforma que está previsto para durar inicialmente 1 mês. A informação aqui, portanto, da Rafaela Mancini Pacheco. Se você utiliza o Centro de Saúde Santa Mônica, fique atento também a essa reforma que acontece pelo local. Às 10h40, falando em reformas, falando em obras em Campinas, na sexta-feira você acompanhou com exclusividade a entrevista com o governador Tarcísio de Freitas, momentos antes dele vir a Campinas falar sobre a duplicação da rodovia Miguel Melhado Campos, a Vinhedo Viracopos, e também a construção de casas populares e o atendimento a outras famílias impactadas com essa duplicação. Logo depois da entrevista, o governador esteve em Campinas, esteve na Miguel Melhado e nós acompanhamos a visita que contou com a presença de outras autoridades, incluindo o prefeito Dário Saad. Vamos saber um pouco mais sobre, tecnicamente, como será esse projeto, o trecho que já está em obras, qual é a previsão para entrega e o que já está sendo feito com as famílias antes dos empreendimentos do CDHU em parceria com o DER. Com imagens para quem nos acompanha no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas de Wilson Ismanhoto, a reportagem é da Lucimeire Ramalho. No total, 100 famílias foram afetadas com as obras de duplicação da rodovia Miguel Melhado de Campos, que liga a cidade de Vinhedo ao aeroporto de Viracopos. Elas moravam na área utilizada pela construtora responsável pela obra e que pertence ao Departamento de Estradas de Rodagem, o DER. Neste trecho, em Campinas, são 3 quilômetros de obras. 64 destas famílias já tinham saído do local e estavam recebendo o aluguel social no valor de R$ 605. Agora, com a parceria entre o DER e a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano, a CDHU, essas famílias já começam a receber um valor para a compra de novas moradias. Todos serão atendidos no auxílio aluguel e todos serão atendidos pela CDHU. Nas várias formas, nas 3 formas que eu falei. O crédito individual, carta de crédito individual, que é aquela modalidade onde o beneficiado escolhe o empreendimento onde ele vai entrar e a gente entra com o subsídio. A carta de crédito associativo, que é aquela onde o Estado compra da iniciativa privada a unidade e entrega para a pessoa que vai ser beneficiada. E a terceira modalidade, que é aí a provisão direta da CDHU, onde a CDHU constrói. O investimento para a compra das casas é de quase 21 milhões de reais. O valor vai ser custeado pelo governo do estado. As famílias vão receber cartas de crédito para a compra de imóveis prontos em obras para a construção ou até unidades da CDHU. Além das famílias já cadastradas, há a possibilidade de incluir outras, caso seja necessário. Há uma capacidade de ampliação de 10% dessa quantidade de 10, 15%, 20%, que é o que se imagina, caso não tenham assinado inicialmente o acordo de aluguel social. A obra, orçada em mais de 100 milhões de reais, conta com a duplicação da rodovia Miguel Melhado, com o alteamento da pista e com a construção de viadutos. Os trabalhos acontecem em 2 trechos, em Campinas e Vinhedo. Em Campinas, a previsão de entrega é para setembro deste ano e em Vinhedo, em dezembro. Não dá para você trazer só a rodovia para melhorar a mobilidade e reduzir acidentes. Você tem que olhar também na infraestrutura social da região, como nós fizemos. A frente de obra está liberada já. Então não tem nada do ponto de vista habitacional que impacte hoje o desenvolvimento da obra. Então você não vai ter nenhum tipo de repercussão em termos de cronograma. Então a gente pode dizer que no final desse ano a obra vai estar entregue. 10h44. A nossa programação da Bandeirantes abre espaço mais uma vez para quem está conosco aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. O Isael Venâncio Loretti escreve pra gente: bom dia, R$600 para as pessoas pagarem aluguel é piada do governador Tarcísio de Freitas. Um valor que realmente, para você encontrar uma moradia nesse preço, é bem difícil, né, Isael? E são famílias que às vezes moram há décadas ali na região do Campo Belo, no entorno da Miguel Melhado. Então é um programa que impacta diretamente com a vida e às vezes com a vida financeira também. Tem muitos comércios ali às margens da Miguel Melhado
O governador falou conosco também a respeito da segurança da Vinhedo Viracopos e, para quem não acompanhou na sexta-feira, a entrevista na íntegra está também no nosso canal do YouTube. Se você clicar ali na aba ao vivo, vai encontrar a entrevista que nós fizemos com o governador falando sobre esses pontos, o valor do aluguel, falando sobre a duplicação em si, mas também sobre o impacto para as famílias que não são necessariamente contra a obra, mas que precisam também ter esse amparo por parte do poder público. Mensagem que chega do Wagner Marcondes. Bom dia para você, Wagner. Com todo respeito à importância do presidente dos Estados Unidos, ele diz, sinceramente, não acho nada. Me preocupo com o que está acontecendo por aqui no nosso quintal e, convenhamos, estamos bem longe dessa maravilha de país que o atual governo federal alega que vivemos. Acho incrível, políticos veem e vivem um mundo à parte. No mínimo, eles subestimam a inteligência dos eleitores. Esses coitados, a eles só resta carregar o peso de tantos desmandos sob suas costas. Quem mais também participa conosco? Eu vou adiantar já boa parte das participações, porque daqui a pouco a gente tem uma sequência de entrevistas para falarmos sobre o combate à dengue nestes primeiros dias em toda a região e no estado de São Paulo. O que está sendo feito de prático, além da orientação, para a gente olhar para o nosso quintal. E vamos falar também sobre a Loteria de Campinas, que agora está oficialmente liberada para começar a operar. Então, daqui a pouco, com as duas entrevistas, não sei se a gente consegue trazer mais participações ainda. Então, já vou adiantar neste nosso bloco quem está conosco. Então, assim poder também ter o máximo de opiniões possíveis, agradecendo a cada um de vocês que nos acompanha e nos dá, além da sua audiência, a possibilidade de também estarmos nesta companhia e ouvirmos do outro lado o que é que você está pensando também dos principais assuntos do dia. Mensagens aqui de Jonizele Cano, agradecendo também pela audiência, pela participação. Quem também nos ouve é o Mauro Moreira, final do telefone 7206, morador aqui de Campinas. Muito obrigado por estar sempre na Rádio Bandeirantes Campinas conosco também, Mauro. A mensagem que chega do Celso Santos, morador do Jardim Carlos Lourenço. O Celso diz o seguinte: bom dia, Heitor, bom dia para você, Celso. Estou tão desanimado com a política. Depois dos 4 anos das loucuras e delírio do Bolsonaro e seus simpatizantes, apesar de não gostar do Lula, o Celso diz que achava que ele iria fazer um bom governo, mas já está cansado dessa história de que tudo de errado no governo é culpa da extrema-direita, culpa de fake news por desacreditar das políticas públicas. Poxa, quem lembra do PT nos anos 80, 90, início dos anos 2000, sabe que eles eram da mesma forma. Não tínhamos internet, não tínhamos redes sociais, mas eles tumultuavam tudo. O governo Fernando Henrique Cardoso sofreu nas mãos da oposição do PT. O Celso diz que ser oposição é mais fácil do que governar. E ele até entende os que idolatram Lula, os que idolatram Bolsonaro, esses se gladiando, brigando nas redes sociais entre si. Mas o governo e as instituições públicas não deveriam ir para esse caminho. Ele conta que achou nojento o formato de vídeo do Bacen defendendo o Pix, vídeo que teria que ser feito em uma linguagem institucional, Bacen é o Banco Central, e não feito da maneira em que acabou sendo publicado. Só sei de uma coisa, conclui o Celso, enquanto o governo e a oposição acirram a polarização, a gente só sofre com a instabilidade e aumento dos preços. Tudo está muito caro, bem mais caro do que a inflação oficial. Celso Santos, morador do Jardim Carlos Lourenço, trazendo opinião também sobre o atual cenário político brasileiro e essa dificuldade que o governo tem, mas de fato o PT parece ter uma dificuldade histórica de fazer uma autocrítica, de às vezes dar um passo atrás. E geralmente quando faz é sempre com discussão interna, crítica, muito debate e nem sempre com a transparência para o seu eleitor. O governo não é só composto pelo PT. O PT é parte de um governo de outros partidos, incluindo partidos que participaram do processo de cassação de Dilma Rousseff, partidos que participaram do governo Bolsonaro. Então governar não é só ter o PT à frente, mas às vezes é difícil e tem sido complicado para o governo Lula conseguir
ter transparência nas suas decisões e principalmente pulso firme. Essa do Pix, eu acho que para o governo a imagem não foi nem um pouco positiva. Reunião ministerial hoje, pode ter certeza, Celso e meus amigos ouvintes aqui da Rádio Bandeirantes, que esse vai ser um dos principais assuntos de como melhorar a imagem do governo e levar para a população mensagens positivas, notícias relevantes. Melhor notícia que o brasileiro pode ter é que o custo de vida no país caiu. Então a melhor forma de você dar uma boa imagem para o governo é no bolso o brasileiro sentir que o governo realmente está fazendo algo diferente. Hoje é o primeiro encontro ministerial do ano na Granja do Torto, com o retorno de todos os ministros das férias, e é a primeira vez em que Sidônio Palmeira, novo ministro da Secretaria de Comunicação Social, no lugar de Paulo Pimenta, vai participar desse encontro. Internamente ele é tratado como alguém de papel relevante. Geralmente as reuniões do começo de ano servem para cada um apresentar um balanço do que foi feito no ano passado, falar das prioridades para 2025. A de hoje tem uma outra cara, de um reposicionamento para mudar a comunicação do governo em cada uma das pastas. 10h51, um rápido intervalo. Na volta, o Manhã Bandeirantes segue trazendo informação, a sua opinião e muita prestação de serviços em FM 85.7. Manhã Bandeirantes. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. A Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo confirmou por meio do Instituto Adolfo Lutz que os exames realizados em um primata em Pinhalzinho, na região de Campinas, testaram positivos para a febre amarela. A pasta ressalta que os animais não transmitem a doença e a vacina é a principal ferramenta de prevenção e controle. Para prevenir a ocorrência da doença, foram encaminhados 75 mil doses para a região de Campinas. No Brasil, não há registro da febre amarela urbana desde 1942 e atualmente a infecção da doença se dá por meio de mosquitos silvestres que vivem em zonas de matas. Caso alguém identifique macacos mortos na região onde vive ou está, deve informar imediatamente as autoridades sanitárias do município, preferência diretamente para a vigilância ou controle de zoonoses. Os sintomas iniciais da febre amarela são início súbito de febre, calafrios, dor de cabeça intensa, dores nas costas, dores no corpo em geral, náuseas e vômitos. A vacina contra a febre amarela integra o calendário de vacinação e está disponível em todas as unidades básicas de saúde do estado. Desde 2020, o Ministério da Saúde atualizou a recomendação de vacinação contra a doença da seguinte forma: para crianças menores de 5 anos de idade, são 2 doses, a primeira aos 9 meses e a segunda aos 4 anos. Já para a criança a partir dos 5 anos, a vacina é de dose única. De Campinas, João Almeida. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Band Mulher, de segunda a sexta, a partir da 1h35, Larissa Lopes abre as tardes femininas da Band. Um programa com tudo sobre o universo feminino. Traz assuntos do seu dia a dia sobre saúde, família, carreira, moda, beleza e muita novidade sobre o universo dos famosos com a Nath Lucchesi. Band Mulher, de segunda a sexta, a partir da 1h35 da tarde, na tela da Band+. Foco em você. É você que nos faz produzir o melhor conteúdo todos os dias. Você, nossa audiência qualificada. Nossa relação com você vem de longe. Ano a ano, a Rádio Bandeirantes é parte da vida de milhares de ouvintes. Várias gerações que escolheram encontrar a informação aqui e continuam decididas. Mais que um hábito de pai para filho, uma história de confiança baseada em valores solidários. É o que somos. Rádio da Família. Valorizamos o direito, o cuidado, a diversidade. Somos e queremos ser relevantes no seu dia.
Estamos e buscamos sempre estar presentes onde te interessa. Sempre inquietos e nunca desanimamos. Com responsabilidade e usando toda a tecnologia disponível, trabalhamos para fazer a Bandeirantes diariamente necessária, abrangente, essencial. Somos a Rádio Bandeirantes. Nossa área, a opinião dos nossos craques sobre tudo de Guarani e Ponte Preta e dos times da região. Carlos Henrique, a melhor e mais premiada equipe esportiva do interior paulista. De segunda a sexta, das 11h30 ao meio-dia. Siga e assista no nosso YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas. Ouça no FM 85,7 e nos aplicativos de celular. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. 10 horas da manhã, 56 minutos, 10h56. Estamos nesta segunda-feira no nosso Giro da Informação do Manhã Bandeirantes, passando pelos principais assuntos aqui da região metropolitana, em um final de semana em que mais uma vez equipes vistoriaram bairros na cidade de Campinas depois do último alerta que agora é realizado semanalmente com a lista dos bairros em Campinas da alta transmissão de dengue ou pelo menos do alto risco de transmissão, seja por conta dos criadouros encontrados pelas equipes em vistorias anteriores, seja pelo número de casos daquele mesmo bairro, daquelas regiões, ou mesmo por serem bairros onde as equipes vão até a porta de cada uma das casas, chamam, orientam, mas mesmo assim os moradores não abrem as portas para equipes de fiscalização. Esse é um problema que no ano passado foi visto pelas equipes da Secretaria de Saúde e das outras pastas em Campinas e que novamente acontece neste início de 2025. Mas a dengue tem se tornado uma preocupação em boa parte da nossa região. Cidades como, por exemplo, Amparo e Mogi Guaçu já colocaram um estado de alerta em função dos casos confirmados apenas nos primeiros dias de 2025. E o governo de São Paulo apresentou o plano de contingência das arboviroses urbanas nesse projeto 2025-2026, com as principais estratégias, ações e recomendações de combate à dengue, à chikungunya e ao Zika vírus. Todas essas doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. Para falarmos mais sobre esse assunto, às 10 horas e 58 minutos, aqui na Rádio Bandeirantes Campinas, a nossa convidada é a Regiane de Paula, que é coordenadora em saúde da Coordenadoria de Controle de Doenças da Secretaria Estadual de Saúde aqui no estado de São Paulo. Regiane de Paula, muito bom dia. Obrigado por atender o nosso convite e conversar com o ouvinte aqui da Rádio Bandeirantes Campinas. Bom dia, Heitor. Muito obrigada pela oportunidade. Desse início de janeiro, os primeiros 20 dias e desse cenário que a gente já encontra em cidades aqui do interior, qual é o principal fator de preocupação? É a desinformação? É a falta de acesso a residências? Como é que a coordenadoria tem acompanhado esses trabalhos nos primeiros dias aqui no interior de São Paulo das equipes municipais? Eu acho que, como você colocou muito bem no início da sua fala, é multifatorial. Então, nós temos e já tivemos no ano de 2024 uma epidemia não só no estado, mas como em todo o Brasil, principalmente pela circulação do dengue 1 e 2. Em outubro, através dos 71 sentinelas do Instituto Adolfo Lutz, nós já verificamos a entrada com uma assiduidade maior do vírus dengue 3. Essa é uma grande preocupação e que gera um alerta. Por quê? Porque com o dengue 3 circulando, eu tenho mais pessoas susceptíveis a esse vírus. Lembrando que quando a gente fala de dengue, a gente fala do vírus dengue 1, 2, 3 e 4. Então, circulou durante muito tempo o vírus 1 e 2 e agora a gente tem uma nova circulação do dengue 3. Isso nos preocupa. Então, é muito importante que a gente converse sobre isso e alerte a população sobre o quanto é importante, como você mesmo disse, receber os agentes de controle de endemias, de saúde do município, para que a gente possa fazer esse trabalho em conjunto
com os municípios. Há uma expectativa para que a vacinação contra a dengue se torne em breve mais ampla. Hoje há uma restrição ainda para crianças e adolescentes com as doses disponíveis na rede pública de saúde. Essa é a expectativa também de quem trabalha diretamente com atendimento a essa população, de quem trabalha na Coordenadoria de Controles de Doenças. Podemos, quem sabe, esperar mais vacinas em 2025 ou não podemos ficar reféns dessa expectativa? Claro que essa expectativa ela é muito grande. Nós sabemos que o Instituto Butantan entregou os seus estudos clínicos, finalizou e entregou para a Anvisa no dia 16 de dezembro. Até 16 de março, a Anvisa deve se manifestar sobre isso. Então, é muito importante que a gente tenha um movimento para que rapidamente a gente tenha vacina, mas ela ainda não vai ser o suficiente para que a gente possa imunizar toda a população. Lembrando que a vacina do Butantan é dose única. O que nós temos hoje é a vacina que o Ministério da Saúde entrega aos estados, para uma parte dos municípios, não é para todos os municípios, e que essa vacina é a Qdenga com 2 doses. A primeira dose ela é feita no momento 1 e a segunda dose 90 dias depois. E para uma população muito específica, que é a população de 10 a 14 anos, crianças e adolescentes. Então, além de tudo, a nossa cobertura vacinal para essa vacina, ela não é tão boa. Então, a gente precisa que os pais responsáveis levem seus filhos para tomarem a vacina que está disponível. Mas há uma expectativa muito grande em relação a ter essa vacina, porque é uma estratégia aí definitiva para que a gente possa diminuir esses casos de dengue com vacinação. Nós estamos conversando com Regiane de Paula, coordenadora em saúde da Coordenadoria de Controle de Doenças da Secretaria Estadual de Saúde aqui em São Paulo. Regiane, estamos num período em que muitas prefeituras mudaram e trabalhos talvez tenham sido interrompidos no estado de São Paulo, em outras partes do Brasil. A Secretaria de Saúde, de alguma forma, encontrou também algum tipo de resistência ou alguma dificuldade de prefeituras que tinham uma forma de agir e mudam tudo a partir do dia 1º de janeiro, ou o trabalho em geral que foi visto até aqui se manteve, porque o mosquito da dengue não quer saber quem é o prefeito, quem é o secretário de saúde da cidade. A gente tem trabalhado com as equipes técnicas de forma concomitante. Então, veja, apesar dessa mudança, a informação é primordial. E é o que nós temos feito enquanto Estado de São Paulo, enquanto coordenadoria, enquanto Secretaria de Estado de Saúde, que é levar essa informação. E trabalhar na parceria também com a Secretaria de Educação, com a Defesa Civil, para mobilizar esses agentes, para que eles saibam da importância. Então, não houve grande desmobilização, mas nós precisamos levar cada vez mais a informação e fazer esse alinhamento. Para isso, a gente tem o COSEMES, o Conselho dos Secretários Municipais de Saúde, que tem trabalhado, e o SUS é tripartite, né? Nós trabalhamos Ministério, Estado e Prefeituras, e tem levado essas informações, inclusive nesse período de transição. Então, o Estado de São Paulo mantém esse alerta desde o ano passado para a questão da dengue, e no momento de transição de governo, também tem feito, através do COSEMES, essas falas e dada essa importância, visto que em 2025 a gente já tinha esse cenário de alerta em função do dengue 3. Uma plataforma também foi divulgada e anunciada juntamente com o plano de contingência das arboviroses, que é um portal dentro da Secretaria de Saúde, com dados atualizados e também com mais transparência na consulta dos dados por dengue e chikungunya no estado. Quem acessar essa página, quem tem que tipo de informação a respeito das doenças aqui no estado de São Paulo, Regiane? Em relação à dengue e chikungunya, todas as informações estão ali para a população acessar, para que ela possa entender qual é o cenário que você tem hoje em todo o estado, e a gente também trabalha com filtros para trazer essa transparência. Então, além de trabalhar para os departamentos regionais de saúde, eu posso trabalhar com os grupos de vigilância epidemiológica, que são 28, e também por município, e acompanhar o cenário que eu tenho hoje nos municípios. Então, ele está presente ali, e além de tudo, a gente tem uma outra ferramenta que é muito importante, que é o dengue sem dúvidas, para que a gente leve informação à população das 100 principais dúvidas, dos principais buscadouros, das mídias e tudo mais, levando a informação do que é a dengue, como ela se transmite e quais são os cuidados, sintomas, cuidados que a gente tem que ter. Então, o dengue 100 é o número 100
dúvidas, é muito importante também que a população acesse, trazendo essa transparência do nosso portal, que já estava desde o ano passado, mas que está sendo atualizado diariamente para que a gente tenha um panorama geral do cenário no estado de São Paulo. O portal dengue-sem-dúvidas.sp.gov.br, sem o numeral 100, dengue-sem-dúvidas.sp.gov.br, tem justamente as 100 questões que talvez sejam as mais frequentes que os especialistas respondam nesse assunto. Aqui, por exemplo, perguntas como: na minha casa tem criadouro do mosquito, o que eu faço? A resposta, você clicando aqui, tem diretamente também na palma da sua mão. Aproveito para questionar: tendo um criadouro de mosquito de dengue em casa, o que a pessoa deve fazer? Eliminar esse criadouro, né? Então, ele elimina esse criadouro, ele joga isso fora, e aí ele limpa muito bem. E se você tem, e é muito importante a gente falar isso, um lixo aberto, uma garrafinha de tampa ao ar livre, podendo acumular qualquer coisa que acumule água nesse momento em que a gente tem chuvas constantes e temperaturas altas, pode ser um criadouro do Aedes aegypti. Uma outra pergunta que também está aqui no mesmo portal, que muita gente tem essa dúvida, Regiane: dengue tem cura? Dengue tem cura. Muito importante que a gente procure. Você estar com dengue não significa que não há cura. Só que você precisa procurar uma unidade básica de saúde. A hidratação é fundamental, porque você precisa se hidratar e não tomar nenhum medicamento. É muito importante a gente falar sobre isso, que não se tome nenhum medicamento sem uma prescrição médica. Então, aos primeiros sinais e sintomas, dor de cabeça, mal-estar, possível febre, a dor no corpo, principalmente aquela dor atrás dos olhos, vômitos, a gente procure uma unidade básica de saúde, um atendimento médico, para a gente saber como nos hidratar corretamente, qual é o estágio que a gente está desse estadiamento que a gente da classificação, e se possível, volte para casa, se hidrate e em qualquer piora, volte a uma unidade básica de saúde. Então, é fundamental que a gente possa estar nesse momento em que a gente esteja atento a sinais e sintomas também e procure uma unidade básica de saúde e não tome nenhuma medicação. O brasileiro gosta muito de se automedicar, né? É muito importante que a gente não faça a automedicação. Portanto, essas e outras dúvidas estão aqui à disposição para você tirar qualquer esclarecimento a mais. Você pode clicar. Tem perguntas aqui bem interessantes mesmo, que pode ter certeza que muita gente vai passar um tempo aqui e conhecer um pouco mais sobre a doença. Dengue sem dúvidas, sem o numeral 100, dengue sem dúvidas.sp.gov.br. E não tem como a gente não falar de dengue. Regiane, para finalizar também agradecendo pela sua participação aqui no Manhã Bandeirantes, sem dar aquele recado sempre importante de que o principal cuidado é dentro da nossa casa e que às vezes uma tampinha de garrafa PET já é o suficiente para isso se tornar um criador do mosquito Aedes aegypti, né, Regiane? Correto. Então, hoje, nada que acumule água deve ficar exposto no seu quintal. Lembrando também da sua calha, porque a gente tem chuvas fortes, com ventos, pode acumular folhas, isso pode ser um possível criadouro. Então, olhar dentro de casa, a bandeja da geladeira, tudo isso é muito importante. Então, essa lição de casa, 10 minutos, uma vez por semana, ou após fortes chuvas, que eu possa olhar como é que está o entorno para eliminar esse criadouro. 75% dos criadouros estão dentro das nossas casas. Nós conversamos aqui no Manhã Bandeirantes com Regiane de Paula, coordenadora em saúde da Coordenadoria de Controle de Doenças da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo. Regiane, muito obrigado pela sua atenção com o nosso ouvinte. Espaço sempre aberto para falarmos sobre um assunto tão importante, e um bom trabalho a você e toda a sua equipe. Obrigada. Agora são 11 horas da manhã e mais 9 minutos. Para a gente reforçar também o alerta, segue a lista com os 14 bairros que são considerados com alto risco de transmissão da dengue. São locais onde a Prefeitura de Campinas reforça a intensifica o patrulhamento, a vistoria das casas, a orientação com as pessoas que moram naquela região. E o alerta não é só para esses bairros, o alerta é para a cidade toda. Mas nesses bairros especificamente,
você tem que ficar com atenção a mais, que são, na região leste, o Jardim Guanabara, o bairro Nova Campinas e o bairro Chácara da Barra. Na região noroeste, o Jardim Roseira e a Vila Castelo Branco. Na região norte, o Jardim Rosália, o conjunto habitacional Vila Régio e o núcleo residencial Chico Amaral. Na região sudoeste, Jardim Mercedes e o Parque Universitário de Viracopos. Na região sul, o alerta vale para o Jardim Santa Cruz. Na região sudeste, os bairros que estão na lista da Prefeitura de Campinas como maior risco de incidência da dengue são o São Bernardo, o Jardim Baronesa e o Jardim Guarani. Há sempre dúvidas em relação aos medicamentos, por exemplo, que podem ser consumidos em caso de sintomas da dengue e também aos outros tipos de doença transmitidos pelo mosquito Aedes aegypti. Por exemplo, esse portal, achei bem interessante de verdade esse portal, acho que vale a pena todo mundo dar uma olhada, o denguesemduvidas.sp.gov.br. Tem uma pergunta aqui, por exemplo, a respeito do tratamento para o Zika vírus. O tratamento consiste no alívio da dor e da febre ou de qualquer outro sintoma que cause desconforto ao paciente. Para evitar a desidratação causada pela febre, recomenda-se controlá-la, descansar e beber bastante água. É a mesma recomendação para os sintomas de dengue. Não existe vacina ou medicamento específico contra o Zika vírus. Contra a dengue, há sim já a vacina, que inclusive está disponível em Campinas para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos. 11 da manhã e mais 12 minutos, seguimos falando sobre os assuntos de Campinas e da região. O Diário Oficial de Campinas publicou e agora já está regulamentada a Loteria Municipal de Campinas, chamada Locamp. Projeto de lei que acompanhamos no ano passado, votação foi expressiva na Câmara Municipal e com a arrecadação de recursos destinados à assistência social, esporte, lazer, cultura e o turismo da cidade. Para a gente entender um pouco mais como vai funcionar a Loteria de Campinas, a Locamp, estamos na linha com o secretário de Finanças, Aurílio Caiado. Secretário, muito obrigado por conversar com o nosso ouvinte na Rádio Bandeirantes Campinas. Um bom dia para o senhor. Bom dia. Eu que agradeço. Eu que agradeço pela atenção e pelo espaço. Secretário, já há uma data para que o campineiro consiga encontrar os bilhetes e fazer os primeiros jogos da Loteria de Campinas? Não, está longe ainda. A gente tem que fazer uma licitação. Estamos começando a preparar essa licitação. O primeiro passo é a montagem de uma comissão técnica de funcionários para que eles preparem todos os estudos técnicos e o edital. E aí a gente publica, vai publicar e fazer uma concessão, será uma concessão, e ver, então, a empresa que ganhar, ela vai ter um prazo também para se instalar e começar a operar. Já há pelo menos uma expectativa se isso deve acontecer ainda em 2025, fica para 2026? Não, a gente imagina que até o final do ano seja possível. Vamos ver se a gente consegue ter agilidade, todos os setores da prefeitura, se não há nenhum problema legal, se não há nenhuma impugnação na licitação. E aí, se tudo der certo, a gente consegue fechar assim. Secretário, a ideia da loteria em Campinas é fazer um modelo como, por exemplo, a Mega Sena, a Loto Fácil, em que há ali um número, 60 números, 30 números, e que a pessoa escolhe um determinado número. A ideia é fazer como raspadinha, a ideia é fazer uma outra forma que não concorra com a Caixa Econômica, com as loterias já consolidadas. O que se planeja para a Loteria de Campinas exatamente? A lei federal permite que os municípios e os estados façam uma licitação para ter na sua loteria todos os tipos de loteria que são regulamentados no Brasil. Então, a regulamentação do que é possível e do que não é possível é federal. Então, por exemplo, é possível ter raspadinha, é possível ter números, é possível ter prognóstico, é possível ter os diversos tipos de loterias, de jogos, né? Quais são os que a empresa vencedora vai optar por fazer,
em princípio, ela vai ter autorização para fazer todos. Nós estamos conversando com Aurílio Caiado, secretário de Finanças de Campinas, sobre o decreto agora publicado que regulamenta o serviço público de loterias em Campinas. Secretário, estamos acompanhando a explosão das bets pelo Brasil e a preocupação com o vício em jogos e como famílias, muitas vezes até beneficiárias de programas sociais, colocam no sonho de mudança de vida o uso das loterias e campanhas que são realizadas para que as pessoas falem sobre jogo responsável. A loteria em Campinas também virá acompanhada de uma campanha de conscientização sobre o risco de apostas? Necessariamente vai fazer parte do edital a necessidade da empresa trabalhar e conscientizar constantemente a população sobre o uso responsável dos jogos. E como o senhor vê pessoalmente essa possibilidade de Campinas ter a sua própria loteria? Há uma expectativa de que isso melhore também o caixa da prefeitura e que outras áreas possam receber recursos como esporte, lazer, cultura, turismo? É uma fonte adicional. Se a prefeitura não fizer, outras prefeituras já estão fazendo, aqui do nosso lado, Valinhos e Vinhedo estão já estudando, Botucatu já fez, Porto Alegre já fez, vários municípios já fizeram, os estados estão fazendo, a informação que eu tenho é que o estado de São Paulo já está preparando a sua também. Então, se Campinas não fizer a sua, vai haver jogos oferecidos aqui para a população campineira e esse recurso não vai ficar na prefeitura. Se a prefeitura faz a sua loteria, uma parte dos recursos voltam para a prefeitura para ser aplicado em assistência, cultura e esporte. Nós conversamos aqui no Manhã Bandeirantes com Aurílio Caiado, secretário de Finanças de Campinas, a quem agradecemos, secretário. Sei que o senhor está numa correria no meio da reunião, deu uma pausa na reunião para conversar com o nosso ouvinte. Muito obrigado por essa atenção, pelas informações. Um bom trabalho, bom início de semana ao senhor e toda a sua equipe. Muito obrigado. Estou sempre à sua disposição. Um abraço para você e todos os seus ouvintes. Nós que agradecemos às 11h17 ao secretário Aurílio Caiado. Outras regras que estão também nessa publicação a respeito da loteria em Campinas é o pagamento do prêmio. Após o pagamento do prêmio, o operador lotérico vai repassar 13% da sua arrecadação para a prefeitura. O restante, descontadas as despesas de manutenção, será o lucro da empresa. Então, desse total, 12% para as áreas elencadas na lei, 1% utilizado para título de ônus, gestão do que caberá à Secretaria de Finanças. Às 11h18, vamos ver se tem mais participação aqui dos nossos ouvintes. Dá tempo de mais um giro da participação. Estamos aqui chegando na reta final. Daqui a pouco tem o noticiário esportivo. Aliás, bom dia a você que está chegando na Rádio Bandeirantes para saber mais sobre Ponte Preta e Guarani. Resultados interessantes ontem, viu? Na rodada do final de semana. Não dá para jogar fora um empate em casa com o Santos, mesmo no começo de campeonato, que foi o que a Ponte Preta conseguiu ontem à noite. Não dá para jogar fora um empate contra a Inter em Limeira, num campeonato em que o Guarani precisa primeiro somar os 12 pontos, isso vale para os 12 dos dois times de Campinas, somar os 12 pontos e depois começar a pensar em classificação. Achei resultados bem interessantes e daqui a pouco os comentaristas do timaço de Carlos Batista vão repercutir mais a respeito deste assunto. Cadê aqui mais mensagens que chegam também aqui do nosso ouvinte? Bom dia, boa semana aos amigos da Band. O Robson Bugrino está falando do Guarani. Daqui a pouco o Carlos Henrique vai ler também a sua mensagem, a sua participação. Quem nos escreve também nesta manhã é o Sérgio Ribeiro. Oi, Sérgio, bom dia para você. Ele está compartilhando aqui um texto longo a respeito do ex-presidente Bolsonaro, escrito por um português, Gustavo Conde de Portugal, sobre Bolsonaro. Vou ler depois com mais calma, a gente faz um resumo também para você trazer a sua opinião aqui conosco. Sobre as loterias em Campinas, o Edson Elias, ele escreve sobre os dois assuntos que nós falamos aqui.
O Edson primeiro fala o seguinte: bom dia, Heitor e equipe. Bom dia, Edson. Engraçado, para não dizer trágico. Há décadas a principal causa da dengue está dentro das residências. Problema de falta de cuidados, problema de higiene da população. Há décadas a mídia, de forma geral, alerta para que o povo cuide de seus imóveis. E ano passado tivemos um estouro de pessoas infectadas nos postos de saúde e nos prontos-socorros. Não passou da hora das autoridades mudarem a estratégia e cobrar de forma mais severa ações da população? Uma multinha quando há de no bolso, né, Edson? Geralmente faz a diferença. E sobre as loterias, ele diz: se já não bastassem as loterias da Caixa, as bets, agora vem Loteria de Campinas com a desculpa de que parte do dinheiro vem em benefício da cidade. Não conseguem nem oferecer um asfalto decente para a população. A mensagem que chega também: Carlos Matozinho, cidade de Itatiba, bom dia, deu gosto de ver. Ele está falando aqui do estádio Moisés Lucarelli, né? O estádio Moisés Lucarelli agora com uma nova iluminação, como estava precisando, hein, Carlos? Daqui a pouco também esse será assunto com o Carlos Henrique aqui no Nossa Área. Mensagem do Tandy Negrão: o casal Trump lançou 2 moedas. As empresas estão em Delaware e um mezzo paraíso fiscal, ele escreve. Valorização monstra na esteira da posse, uma coisa absurda, mas que vemos naturalizada. Imaginem se fosse um político de esquerda fazer isso. Conseguem imaginar o mundo caindo se Lula ou Petro fizessem o mesmo? Se a presidente do México ou se Cristina Kirchner lançasse criptomoedas para faturar privadamente com a posse como presidente? O casal está usando uma eleição e um cargo público para enfiar bilhões de dólares no bolso sem nenhum constrangimento. Isso seria normalizado se fossem políticos, entre aspas, comunistas, questiona o Tandy Negrão. Às 11h21, daqui a pouco tem um noticiário esportivo. E para todos apaixonados pelo mundo do esporte, para todos aqueles que exercem a profissão também do jornalismo esportivo e do jornalismo em geral, o final de semana foi muito triste, com a morte aos 92 anos de Léo Batista. Uma das referências do jornalismo esportivo, um ícone dessa profissão, que até dezembro estava nas redações do Grupo Globo, trabalhando, apaixonado pelo que faz e pelo que fez até o último dia em que a saúde assim permitiu. Morreu aos 92 anos Léo Batista, que foi carinhosamente apelidado como a voz marcante do rádio. E a cidade de Cordeirópolis decretou o luto oficial de 3 dias, cidade onde Léo Batista nasceu e onde começou ainda na praça a mostrar o talento que ele tinha com a voz. O repórter Guilherme Faria conta um pouco mais pra gente sobre a vitoriosa história de um dos principais nomes do jornalismo brasileiro no século XX e referência no século XXI. Ícone do jornalismo esportivo, João Batista Belinasso Neto, Léo Batista, morre aos 92 anos. O velório está marcado para a tarde desta segunda-feira na sede do Botafogo em General Severiano, na zona sul do Rio. Nascido no interior de São Paulo, no município de Cordeirópolis, Léo iniciou a carreira ainda na adolescência. Na década de 1940, ele ajudava a família como garçom de um restaurante, mas os amigos o incentivaram a fazer um teste em um serviço de alto-falantes na cidade em que moravam. Ali, ganhou a função de locutor. Antes de entrar no Grupo Globo, passou pela Rádio Clube de Birigui e a Rádio Difusora de Piracicaba. Aos 20 anos, chegou no Rio de Janeiro. Na capital fluminense, trabalhou na Rádio Globo, onde transmitiu diversas partidas de futebol e foi o primeiro radialista a noticiar o suicídio de Getúlio Vargas em 1954. Mais tarde, transferiu-se para a extinta TV Rio, onde durante 13 anos comandou o telejornal Pirelli, à época um dos mais prestigiados do país. Em 1970, ingressou na equipe da TV Globo e criou alguns programas que estão até hoje no ar, e ficou conhecido como a voz marcante, bordão criado pelo narrador Luiz Roberto. E o Léo entrava com a narração dos gols dos outros jogos, enfim, notícias de outros esportes ali no intervalo. E naquela altura a gente não usava muitos bordões na televisão, né? E no caso do Léo, como ele chama atenção, assim, a voz do Léo chama atenção, me ocorreu um dia de, sem do nada, né, no intervalo ali, quando chamei o Léo de a
voz marcante da televisão brasileira. E aí o pessoal que estava na coordenação, os colegas da coordenação, falaram, pô, legal isso aí dá pra usar, vamos usar mais e tal. Ele gostou, brincou comigo, todo mundo começou a brincar com ele a respeito, e ficou. Nas redes sociais, o Botafogo enalteceu o legado do apresentador, torcedor do Glorioso e sócio do clube desde 1992. Léo tem uma cabine de TV batizada com o nome dele no estádio Newton Santos. O homem da voz marcante também recebeu homenagens de outros clubes brasileiros e companheiros de televisão. O narrador da TV Globo, Luiz Roberto, lembra com carinho do amigo Léo Batista. Ele contou que o apresentador era intenso e sempre tinha uma história para compartilhar. O Léo sempre foi assim e será lembrado sempre por essa figura doce, intensa, leal com todos. Léo Batista estava internado em um hospital particular no Rio de Janeiro e lutava contra um câncer no pâncreas. Cada geração tem um Léo Batista, né? A minha geração, nasci em 1989, é o Léo Batista com os gols do Fantástico, mas já sem a zebrinha. Já um senhor Léo Batista e com uma voz icônica que até dezembro permanecia no ar e que estará nas nossas memórias por muito tempo. Mas para o torcedor bugrino especificamente, e quem em 1978 viveu a emoção do título brasileiro, eu acho que vai ser ainda mais marcante. Você sabe que o Globo Esporte, ele começou, a primeira edição dele foi na segunda-feira, logo depois do título brasileiro de 1978. O Guarani Futebol Clube, inclusive, relembrou deste momento, e nós temos trechos da estreia do Globo Esporte com Léo Batista trazendo melhores momentos da vitória do Guarani contra o Palmeiras, do título brasileiro, na voz de Luciano do Vale e as reportagens de Juarez Soares. Um trio que hoje certamente está resenhando demais sobre futebol no céu. Começamos com a grande conquista do Guarani de Campinas. Tudo favorecia o Guarani, especialmente o seu retrospecto. Em toda a fase decisiva, essa de um jogo lá, um jogo cá, o Guarani ganhou todas, em casa e fora. Ontem tinha que perder de 2-0 para não ser campeão. E quando fez este gol, assegurou o título. Chance do Guarani, vai sair o gol, Gilmar, ainda careca, pé direito. Gol do Guarani, Careca! Abre o caminho para a conquista do título inédito em Campinas de campeão brasileiro, Careca! Numa jogada de Bozó. E depois com aproveitamento consciente, calmo, chutando rasante no canto direito. 1 Guarani, Careca, 0 Palmeiras. Um gol que premiou o time e o jogador, que em qualquer momento estão sempre correndo e criando para tentar marcar. Acontece o que seria um gol de placa. Uma das personagens menos conhecidas no Guarani é Roberto Getúlio de Barros. É ele quem inventa aquela voltinha atrás do gol e outras jogadas. É ele que recebe o Caboclo Guarantã. Afinal de contas, Macumba ganha jogo, pode ajudar a ganhar o Campeonato Brasileiro? Um velho ditado popular já afirmou que se Macumba ganhasse jogo, o Campeonato da Bahia terminaria empatado. Mas você vai ouvir agora Roberto Getúlio de Barros, o pai de santo que recebe o Caboclo Guarantã e que garante que ajudou o Guarani a ganhar o Campeonato Brasileiro. Você tinha alguma dúvida que o Guarani ia ganhar o título? Não. Eu não tinha dúvida nenhuma. Mas dentro de campo, que é onde se ganham jogos e títulos, quem arrumou a casa foi Carlos Alberto Silva, um técnico que só tinha trabalhado no interior de Minas. Eu, há 7 anos atrás, eu perdi um título no Parque Antártica, defendendo a equipe do Rio Preto. Exatamente há 7 anos nós conseguimos um grande título e eu fico muito feliz com isso. Por hoje ficamos assim. Amanhã, o melhor de todos os esportes no Globo Esporte. No Telejornal hoje, daqui a pouco, o rateio da loteria. E são poucos ganhadores. Até já. Até sempre, Léo Batista. Às 11h29, o Manhã Bandeirantes fica por aqui. Vem aí Carlos Henrique com Nossa Área, falando muito de Guarani Ponte Preta, também nesta segunda-feira. Trabalhos técnicos de Leandro Lopes na mesa de som, Pedro Piscinato na central técnica e a coordenação do Gil Kleber. Um grande abraço para você e continue na RB. Manhã Bandeirantes.
Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Eu, Joel da Atena, estou diariamente junto com você na denúncia, na indignação, na busca por solução. No Brasil Urgente, tratamos com firmeza e sensibilidade dos assuntos que o povo quer saber. Aqui, a sua voz ganha força para cobrar o que todos nós queremos para as nossas cidades. Temos um encontro marcado, de segunda a sábado, às 16h. Brasil Urgente, na Band TV. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Bandeirantes. Você invadiu a melhor parte do